Muito bom dia. É sempre um prazer estar aqui nesta igreja local que me acolhe sempre tão bem, não só no seu todo, mas em particular são irmãos que eu estimo bastante e costuma-se dizer que estimo bastante, se calhar estimamos bastante porque nós estamos todas as semanas com eles, não é? Há uma frase bonita que se diz ao quanto eu amo os irmãos que não conheço, não é? Porque no nosso dia-a-dia nós temos, tal como nas nossas famílias, temos os nossos problemas. E qual é a família que não tem problemas? E mesmo qual é a igreja local onde não há problemas? E é bom que nós estejamos juntos e convivamos uns com os outros. E se daí resultar pequenos desafios para podermos crescer, para podermos limar algumas arestas, para podermos aprender uns com os outros, isso é bom. É melhor do que aquelas igrejas onde mal acaba o culto, já passado 2, 3 minutos já não está ninguém. Não é? E o único convívio que há resume-se meramente ao tempo que se está nos cultos. Mas não é sobre isso que eu quero falar, mas quero dizer-vos que tenho muito gosto em estar aqui convosco e quero hoje falar sobre uma história da Palavra de Deus que acho muito importante. Acho muito importante e creio eu que é pouco conhecida. E por isso vou começar com uma pergunta. Não vou abrir a Bíblia ainda, mas vou perguntar-vos, quem é que me sabe dizer qual é a história na Palavra de Deus que vem, pelo menos como está escrito na Bíblia, que vem imediatamente a seguir à história de Sansão? Não vou ler a Bíblia, por enquanto. Alguém sabe? Assim, tem a história de Sansão e a seguir. O que é que acham? Mica. Pois, exatamente, Mica. Muito bem, Mica. Normalmente diriam Ruth, não é? Provavelmente. Alguns diriam, se calhar nem se lembram, de que Sansão é o último dos juízes relatado no livro de Juízes. Vamos a Juízes 17. A seguir à história de Sansão, nós temos a história de um homem. Esta história nós não sabemos ao certo se terá acontecido a seguir à história de Sansão. Creio eu que não. Há fortes indícios de que isso tenha acontecido algures durante o período de Juízes, que foram algumas centenas de anos, e nós que conhecemos minimamente o livro de Juízes, sabemos que foi um tempo em que nós assistimos, primeiramente, à morte de Josué, e as coisas no tempo de Josué andavam bem espiritualmente. Assistimos à morte das pessoas que conheceram Josué e que viveram aquela época dourada, digamos, do quão bem espiritualmente a nação andava. Claro que havia sempre problemas, mas lembramos daquelas palavras de Josué: escolhei hoje a quem sirvais, para eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E morreu essa geração. E a seguir, diz-nos no livro de Juízes que, não vamos ver isso agora, mas logo no capítulo 1 diz que o povo começou a desviar-se, vinha um povo, isto era cíclico. O povo desviava-se, Deus enviava uma nação para os afligir, eles clamavam ao Senhor, o Senhor enviava um libertador, ele libertava-os, o libertador morria, eles desviavam-se, o Senhor mandava um povo para os afligir, por aí fora. E vemos isto várias vezes ao longo do livro de Juízes. E esta história de Mica dá-se neste tempo, em que nós lemos na Palavra de Deus, no livro de Juízes, que é o versículo-chave. Qual é o versículo-chave do livro de Juízes? Quem me sabe dizer? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. E esta história de Mica, que é pouco conhecida, e assim, o livro de Juízes, para efeitos de escola dominical, de histórias bíblicas nos livros para crianças, acaba com a história de Sansão.
Porque as histórias que vêm a seguir têm esta história de Mica, no capítulo 17, principalmente, e depois também no capítulo 18, e depois tem uma história completamente macabra que envolve o esquartejamento, envolve uma tribo da nação de Israel que foi quase exterminada. Portanto, estas histórias normalmente não são contadas, mas esta história de Juízes 17 tem de ser contada. E poucos conhecem, e acho que deve ser conhecida. E espero que depois do dia de hoje se lembrem melhor desta história. Então, vamos ler Juízes 17, do versículo 1 ao versículo 6. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições, e também disseste em meus ouvidos: eis que a Senhor eu o tenho, eu o tomei. Então disse sua mãe: bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1100 moedas de prata à sua mãe, porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. E sua mãe tomou 200 moedas de prata e deu a Ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode e trafins, e consagrou a um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. E vem agora aquele versículo-chave de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E depois nós iremos ver os versículos 7 a 13, mas quero focar-me principalmente agora nestes primeiros versículos. Nós vemos aqui um homem chamado Mica, que, pelo que me parece, que a linguagem não é assim muito fácil em alguns destes versículos, mas o que me parece é que este Mica terá roubado dinheiro à sua mãe. E a sua mãe lançava maldições sobre quem lhe tinha roubado o dinheiro. E ele devolveu o dinheiro à sua mãe. É o que eu entendo daqui. Mas não é isso o mais importante. Mas parece-me que foi isso que aconteceu. Ele cobiçou o dinheiro da sua mãe, roubou-lhe o dinheiro à sua mãe lançava maldições, e ele, com medo, provavelmente, de que lhe caísse alguma maldição em cima, devolveu o dinheiro. E a sua mãe diz: bendito seja meu filho do Senhor. E ele então restituiu o dinheiro à sua mãe. E ela diz: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para fazer uma imagem de escultura e de fundição. Nós vemos aqui, meus irmãos e amigos, vemos aqui em poucos versículos quase todos os 10 mandamentos a serem quebrados. Vemos o Mica que cobiçou o dinheiro da sua mãe, roubou o dinheiro da sua mãe. Vemos Mica, a mãe de Mica, a fazer uma imagem de escultura, quebrar mais 2 dos mandamentos do Senhor: não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagens de escultura. Vemos aqui até tomar o nome de Deus em vão. Há um salmo, um provérbio, não me recordo agora, que diz que aquele que rouba faz vão o nome do Senhor. Vemos aqui também, de certa forma, adultério espiritual. Então, tirando o não matarás e o guardarás o dia do sábado, acho que todos eles foram quebrados, estes mandamentos. E é triste porque é que isto aconteceu nesta família? Porque é que esta família chegou a este estado? Porque estou convicto de que o que aconteceu com esta família foi: deixaram de prestar o culto ao verdadeiro Deus. Tenho quase a certeza que esta família já há várias gerações que não havia o cuidado de conhecer o que a palavra de Deus dizia. Várias gerações, certamente. Nós, se avançarmos para algumas 5 ou 6 páginas, vemos a história de um homem chamado Elcana. O que é que este homem Elcana fazia todos os anos? Descia a Siló, onde estava... subia. Subia este homem de sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Porque era lá que estava o tabernáculo. Era lá que todos os anos era lida a lei de Deus e havia uma comunhão mais real com os outros filhos da nação de Israel. Esta família provavelmente já não fazia há muito tempo. Porque vemos o que eles estão aqui a fazer, a quebrar sistematicamente os mandamentos de Deus e a fazer o que parecia bem aos seus olhos.
Isto é uma lição para nós, para termos cuidado, e a lição fundamental de tudo que eu quero falar hoje aqui é cuidado com o nível de degradação espiritual e moral a que nós podemos chegar quando negligenciamos o estudo da Palavra de Deus e quando negligenciamos a comunhão com os crentes. Foi o que esta família fez. Esta família, provavelmente, nem a mãe de Mica, nem os avós, nem os bisavós sabiam o que é que a Palavra de Deus diz. Porque se soubessem o que a Palavra de Deus diz, sabiam perfeitamente que o que eles estavam a fazer estava errado. O roubar, nós sabemos que toda a gente sabe que roubar está errado. E construir ídolos, eles acabaram por achar normal e acabaram por achar que até estavam a fazer uma grande coisa porque foram acostumando aos costumes das pessoas da terra. Das pessoas que nós sabemos que o povo de Israel não conseguiu expulsar por completo, então ficaram lá alguns e eles começaram a usar os costumes do povo da terra, infelizmente. E então chegaram ao ponto de achar que fazer imagens não havia problema nenhum. E nós vemos por vezes pessoas que dizem-se crentes e estão a fazer algo que a palavra de Deus condena claramente e acham que estão muito bem. Como este Mica. Este Mica estava que estava bem. E isto é o que acontece quando, eu vou dizer isto várias vezes, desculpem, quando negligenciamos a comunhão com os crentes e quando negligenciamos o estudo da palavra de Deus. Quando negligenciamos a comunhão com Deus. Vai acontecer isto. Não vou dizer que vamos começar a construir bonecos em casa. E vamos estar a venerá-los, como se fossem um Deus. Mas podemos ter outros deuses. Podemos estar a cometer pecados claros à luz da palavra de Deus. E nem damos conta. E podemos achar que estamos muito bem, tal como Mica diz no versículo 13, ali mais à frente, agora sei que o Senhor me fará bem. Está a fazer tudo mal, de princípio ao fim. Não há nada que se acerte ali. E acha que está muito bem. É interessante também que esta expressão, isto agora é uma crítica para nós, que somos do Senhor. Ela diz aqui no versículo 3, inteiramente tem dedicado este dinheiro ao Senhor. Não é? Eram 1100 moedas de prata. E depois quantas é que ela usou? Parece como nós, quando dizemos tudo entregarei, Senhor. Não é? No hino 427. E depois quanto é que nós entregamos mesmo? Quase nada, não é? Infelizmente. É uma hipocrisia desta mulher e também nós podemos cair exatamente no mesmo erro. Ora bem, então este homem construiu uma casa de deuses, no versículo 5, e fez um éfode e trafins, e depois o que é que ele fez? Mais uma coisa completamente errada, por várias razões. Consagrou um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Sabem quem é que podia ser sacerdote na nação de Israel? Os da tribo de Levi, mas os descendentes de Arão. Apenas os descendentes de Arão é que podiam ser sacerdotes. Mas em tempos de miséria espiritual, de degradação espiritual, qualquer um serve. Sabem quem é que me sabe dizer quem foi o rei de Israel? Diz a palavra de Deus que até dos mais baixos do povo fez sacerdotes em Israel. Lembram-se? O rei Jeroboão. O rei Jeroboão mal acabou de dar a divisão entre o reino do norte e o reino do sul, o reino de Israel e o reino de Judá. O que é que aconteceu? Judá era onde estava Jerusalém, onde estava o lugar de adoração a Deus, onde estava o templo. E então, o que é que acontecia? As pessoas do reino do norte, de Israel, que eram tementes a Deus, iam a Jerusalém. Então, o que é que ele fez? Fez 2 bezerros de ouro e fez lá um lugar de culto, supostamente a Deus. A cometer exatamente o mesmo erro que a nação de Israel tinha cometido séculos antes, ao construir um bezerro de ouro para adorar. Eles fazem exatamente a mesma coisa. E a frase é a mesma. Estes são os deuses que te tiraram do Egito. Como é que é possível algo que correu tão mal? Vamos experimentar outra vez, não é? E isto é uma lição para nós. Nós conhecemos muitos casos de pessoas do passado, ou pessoas que nós até conhecemos, que cometeram erros graves, que arruinaram a sua vida do ponto de vista espiritual. E nós pensamos, olha, vou fazer aquilo. Não, mesmo. Então o que é que fez este Jeroboão? Diz a palavra de Deus, agora não tenho aqui a passagem, mas é no primeiro livro de Reis, capítulo 12,
E diz assim, versículo 28. Ele fez aquilo para não perder pessoas. As pessoas iam para Jerusalém e ele tinha medo de perder as pessoas do reino de Israel. Então, versículo 28. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. Ou seja, um não chegava, não é? Fez 2. E lhes disse, muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Veja aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. É a mesma expressão que foi dita quando Israel construiu aquele bezerro de ouro perto do Monte Sinai. E versículo 31. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, dos que não eram dos filhos de Levi. Então, quando estamos mal espiritualmente, qualquer um serve para a obra de Deus, para ministrar na obra de Deus. Isto é o sintoma de que as coisas estão mesmo mal, é quando qualquer um serve. Se formos a ver, contrastemos isto com o que se passou num dos tempos áureos do povo de Deus, aquele período a seguir ao Pentecostes, em que, para ser diácono, era preciso ser o quê? Cheio de Espírito. Para ser diácono. Hoje, para ser responsável de uma igreja, qualquer um serve. Não estou a falar... não estou a falar aqui do vosso caso, mas há casos onde pessoas com vidas morais completamente reprováveis são líderes de igrejas. Eu não sei se já falei aqui disso, mas há uma igreja que é pastoreada por uma pastora lésbica. Eu não chamei a igreja aquilo. Mas há pessoas que acham isso boa ideia. Indo completamente contra o que a palavra de Deus diz. E nós, quando queremos escolher, quando queremos determinar quem é que deve liderar a igreja, a palavra de Deus diz claramente como é. Vamos a Timóteo, vamos a Tito e vemos as características que lá estão. Não é dos mais baixos do povo. Não é, inclusive, o próprio filho. Isto também é muito grave. E nós vemos agora, tem sido muito falado ultimamente, da indignação que é causada no povo português por membros do governo nomearem os seus próprios familiares para serem assessores, para serem qualquer coisa na estrutura governamental. E há uma palavra para isso, que é o nepotismo. Quando se põem pessoas em lugares de destaque só por serem da sua família. E isto foi o que este homem fez. E há este risco de, quando é com os nossos familiares, nós sermos mais brandos do tratamento que lhe damos. Se calhar se fosse outro, nós seríamos implacáveis na forma como lidamos com o pecado deles. Mas como é da nossa família, se calhar somos mais benevolentes. E temos assistido, infelizmente, a alguns casos de pessoas que, por serem seus filhos, fecham os olhos a coisas graves que a palavra de Deus diz claramente que é contra a vontade de Deus. No entanto, não é por ser filho, por um lado, não é por ser filho ou familiar de um crente, de um ancião ou de um responsável de uma igreja, que outro deve ser. Eu vou brincar aqui, Marcos, não é por seres filho de quem és ou sobrinho de quem és que vais ter lugar de liderança na igreja. Não é isso? Mas atenção, por outro lado, é um grande privilégio, e não ignoremos isso, que é um grande privilégio ter pais, ter familiares que são tementes a Deus e que nos ensinam no caminho em que devemos andar. Porque vamos vendo o quão terrível é ver jovens, crianças e jovens adultos a crescerem sem qualquer influência da palavra de Deus. E como isso é terrível na sua formação enquanto pessoas, na sua aquisição de sabedoria, como diz o apóstolo Paulo, das sagradas letras, que podem fazer sábio para a aquisição da salvação. Sábio para a salvação. Não há que esquecer isso. Então, a lição é, não deve ser por causa de sermos familiares de quem quer que sejamos, que vamos ter alguma posição de destaque, como este pai fez, como este Mica fez com o seu filho, mas também não deve acontecer o contrário. Porque é um grande privilégio termos pessoas tementes a Deus. Neste caso, não era privilégio nenhum ser filho de Mica, coitado do filho de Mica. Foi apanhado no meio disto tudo e provavelmente também estava muito bem. Então, vemos Mica a cometer todos aqueles pecados, a criar uma casa de ídolos em sua casa e a consagrar um dos seus filhos por sacerdote. E achava que estava a fazer uma grande coisa. Isto não nos faz lembrar nada. Uma casa de ídolos
em sua casa. Tanto as pessoas que têm casas de ídolos em sua casa. E claro, nós pensamos logo nos católicos, não é? Que infelizmente eles tentam racionalizar a coisa, mas têm na verdade ídolos em sua casa e adoram os ídolos, veneram os ídolos. Mas nós também os podemos ter. Portanto, muito cuidado em não sermos rápidos em identificar o erro dos outros, mas deveríamos ser, isso sim, rápidos em pensar, ora bem, será que eu não estou a falhar em alguma coisa na minha vida que esteja mais próximo da experiência de Mica do que aquilo que eu possa pensar à primeira? Fica cada um a começar em mim a pensar nisso. E a mesma história continua, não fica por aqui. Temos a seguir, aparece outra pessoa em cena, um levita. Então, versículo 7, havia um mancebo de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até à casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica, de onde vens? E ele disse, sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica, fica comigo e sempre por pai sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e o teu sustento. E o levita entrou, e consentiu o levita em ficar com aquele homem. Este mancebo lhe foi como um dos seus filhos. E consagrou Mica ao levita, e aquele mancebo lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica, agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Esta é a conclusão que Mica tira. Faz tudo mal, do princípio ao fim, e acha que está muito bem. E quantas pessoas não há assim? Que pensam que estão bem. Pensam, Deus vai abençoar-me porque eu estou a fazer... Nós olhamos para a vida deles e pensamos, não é que nós sejamos melhores do que eles, mas o que o crente tem é que tem a consciência de quão pecador é. Enquanto que pessoas como Mica não têm consciência de quão pecador é. Quão pecador ele era. Nós podemos até podemos pôr um letreiro nas nossas igrejas. Só é admitida a entrada a pecadores. Todos os que entram aqui são pecadores. Os que são justos, que não necessitam de arrependimento, estão lá fora. Acham que são muito bons. E quando nós olhamos para a vida de alguém e dizemos aquela pessoa está num estado de degradação moral e espiritual bastante grave, não é porque, olha, eu sou tão melhor do que ele. Não, é porque nós olhamos para o que a palavra de Deus diz e dizemos, olha, está tudo errado na vida daquela pessoa. Então vamos ver agora um bocadinho a experiência deste levita. Este levita era de Belém de Judá, vinha de Belém de Judá. E atenção, quem conhece a história, a narrativa bíblica, sabe que havia cidades específicas para os levitas. E Belém de Judá não era uma delas. Ou seja, este levita já não estava onde devia estar. Devia estar numa das cidades dos levitas. Só que provavelmente, como a nação de Israel estava num estado degradante, provavelmente já nem havia o sustento para os levitas como deveria haver. Por isso ele teve de se fazer à vida. Primeiro foi para Belém de Judá. Se calhar em Belém de Judá também não havia sustento, não havia grandes oportunidades de trabalho para um levita. E então foi à procura de um sítio onde achasse comodidade. A palavra comodidade não está no original, mas estava basicamente à procura de um sítio onde ficar. Um sítio onde se encaixasse. E, passa a expressão, juntou-se a fome à vontade de comer. Ele foi mesmo parar ao sítio ideal. O Mica queria alguém para ser sacerdote. Apareceu um levita, olha, ótimo, melhor. E o levita queria um sítio onde ficar. Então, ótimo. Disse-lhe Mica, fica comigo e sempre por pai e sacerdote. Isto faz-vos lembrar alguma coisa? Pai e sacerdote. Eu olho para isto e penso assim, realmente, como Salomão disse, não há nada de novo debaixo do sol. Casa de ídolos, padre e sacerdote. Eu não quero ser ofensivo. Provavelmente não diria isto na cara de um católico. Mas as raízes da religião católica vêm muito daqui. E isto não é cristianismo, não é judaísmo sequer, isto é paganismo. Ter casas de ídolos, ter esta expressão de pai e sacerdote, está aqui a origem da religião católica. Infelizmente. Não digo isto para dizer, olha, a nossa religião é melhor. Não é uma religião, é Cristo, não é? Que faz a ligação entre nós e Deus. Mas realmente é tanto o erro e tanta a falta de cultura bíblica
de quem envereda por essa maneira de supostamente adorar a Deus. Então o Mica propôs-lhe condições excelentes. Quem não quereria isto? Um levita que não tinha, basicamente, onde queira morto, e aparece-lhe uma coisa destas, o que é que ele fez? O Mica disse, o levita, o que é que ele disse? Mica, já viste o que é que estás a fazer aqui? Uma casa de ídolos. Tens o teu filho como sacerdote e agora queres que eu seja sacerdote? Eu não posso ser sacerdote. E muito menos o teu filho. Para lá com isto. Destrói estes deuses, adora o Deus vivo e verdadeiro. Foi o que o levita fez? Não fez. Das duas uma, ou nem sequer sabia, era tal a ignorância bíblica que havia, que ele não sabia sequer que tudo isto estava errado, ou, como tantos mercenários, aparece numa situação conveniente do ponto de vista financeiro e de estabilidade e de protagonismo, aceita. Isto é um mercenário a trabalhar. O coração de um pastor, como vemos a diferença entre pastor e mercenário em João 10, o pastor cuida do bem-estar espiritual. O mercenário não só quer saber do seu sustento. E quando surge um problema, foge. Ou, como se vê depois no capítulo 18, surge uma situação mais conveniente, lá vai ele. Não anda aqui por vocação. Infelizmente, ninguém foi capaz de chegar à beira do Mica e dizer: Mica, está tudo errado. O Mica verdadeiramente não tinha amigos. E é triste, não tinha amigos. Não teve ninguém, ele tinha vizinhos. Quando lendo só o capítulo 17, parece que ele estava um bocado sozinho ali num monte, isolado, mas tinha pelo menos vizinhos, tinha pelo menos o ourives, não é? Pelo menos o ourives. Mas lemos aqui no capítulo 18, no versículo 22, capítulo 18, versículo 22, vemos que havia pessoas ali, numas casas perto da casa do Mica. Ou seja, ele tinha vizinhos. Mas ninguém foi capaz, nem o ourives, claro. O ourives ia dizer: Mica, não posso para fazer outra coisa qualquer, mas um ídolo eu não faço. Não, queria o seu dinheiro, como qualquer outro. Nenhum dos seus vizinhos foi capaz de lhe dizer. Nem um levita. Nem aqui, todas as pessoas que apareceram aqui, a pessoa que nós poderíamos pensar à partida que tivesse mais conhecimento da palavra de Deus e mais temor de Deus, nem esta pessoa lhe pôde valer. Ninguém foi capaz de dizer: Mica, muda os teus caminhos. Lembra-te onde caíste e volta a praticar as primeiras obras. Provavelmente ele nem sabia quais eram as obras que devia praticar, porque não conhecia a lei de Deus. E consentiu este homem, este levita, em ficar com aquele homem. Este lhe foi como um dos seus filhos e consagrou Mica ao levita, e aquele mancebo foi por sacerdote e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, por quanto tenho um levita por sacerdote. Sabem, estas coisas não acontecem do dia para a noite. Isto de chegar Mica a este ponto não foi de repente, num dia em que chegaram de adorar ao Senhor em Siló e a mãe dele lembrou-se: olha, vamos fazer um ídolo. Não foi assim. Isto foi gradualmente. Gradualmente, geração após geração, foi-se perdendo o contacto com os crentes, tementes a Deus, com a palavra de Deus, foi-se perdendo o contacto com a comunhão com Deus e chegámos a este ponto. E nós olhamos para isto e pensamos: como é possível? Como é possível alguém descer tão baixo espiritualmente? É possível deixando de ler a palavra de Deus, é possível deixando de estar com os crentes, e é possível quando deixamos de ter comunhão com Deus. Isto vai acontecer, de certeza. E espero que não seja a experiência de nenhum de nós aqui. Estas coisas vai sendo aos poucos. E depois, há certos casos em que nós olhamos para trás, quando vemos alguma pessoa que andou no nosso meio e se começa a desviar, e nós começamos, agora, rebobinando a cassete, andando com a cassete para trás, olha aquilo, mais aquilo, mais aquilo, vários acontecimentos na vida daquela pessoa, e começamos a ver como é que ela foi descendo. E cada um de nós olha para si mesmo. Será que não há sinais de alarme de que eu estou a desviar? Já não tenho vontade de vir aos cultos? Não tenho vontade de estar com os crentes?
é, é complicado. Eu queria só dizer mais dois pensamentos sobre isto. Alguém que tenha aí basicamente já terminei, agora só quero mais dois pensamentos. Alguém tem um título diferente do que eu tenho aqui no capítulo 17. No capítulo 17 diz Mica e o ídolo da sua casa, e depois tem o levita em casa de Mica. Alguém tem alguma coisa ligeiramente diferente? Não. Todos usam João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. Muito bem, muito bem. Mas há uma versão que eu tenho no telemóvel, não sei como é que se chama, não sei ao certo qual é a versão, só tem as iniciais. E é uma versão em inglês que diz Mica cria a sua própria religião. E é assim, pega-se em algo que parece ser de Deus e cria-se a sua própria religião à sua imagem e semelhança. E eu costumo dizer que cada homem, cada mulher que rejeita a Deus, cria a sua própria religião. Vai buscar umas coisas aqui, vai buscar umas coisas ali. É aquilo que se costuma chamar, aquilo que costuma chamar a fé buffet. A fé de buffet de ir buscar coisas aqui, ali. Gosto daquela coisa, não gosto daquela. E há muitos católicos que depois acreditam, por exemplo, na reencarnação, acreditam noutras filosofias, por exemplo, orientais, e cuidado, muito cuidado. Facilmente nós nos deixamos enganar, porque há muita coisa a querer entrar nas escolas, na nossa sociedade, e que nós podemos não estar verdadeiramente alerta e deixar entrar coisas, se calhar alguns podem ficar, não direi escandalizados comigo, mas coisas que estão a entrar nas escolas como o yoga, o mindfulness, meditação, parece tudo muito bom, que não tem mal nenhum, aquilo é só alongamentos e não sei o que mais, mas cuidado. Vai introduzindo, a minha questão em relação ao yoga e outras coisas, que vai introduzindo uma maneira de pensar que contraria o que a palavra de Deus diz. E para isso não contem comigo. Isto é tal fé, buffet, né? Cuidado com isso. Cada pessoa que rejeita Deus cria a sua própria religião, onde Ele é o seu Deus e as suas opiniões são as suas escrituras. Por isso é que não há milhares de religiões. Há milhares e milhões de religiões. E pode alguns dizer, mas eu não quero nada em religião. Não quero em religião, mas é assim, Ele é o próprio Deus. Essa pessoa está a fazer-se ela própria o seu Deus. Portanto, todo homem é religioso. Nós vemos como isso acontece por todo o mundo. Todo mundo, o homem tem a tendência para se relacionar com o que é transcendente. E quando se rejeita o verdadeiro Deus, algo vai ser substituído por algo. Para terminar, eu não sei se vocês vão ler este relato, de Juízes 17. Qual é a vossa reação? Pensam assim. Eu leio isto e penso assim, como é que é possível? Que estado de degradação, que degredo na casa deste Mica. Não sei se alguém tem uma opinião diferente, se olham para isto e acham muito bem o que se passou aqui. Alguém assim, estejam à vontade para dizer, será que sou eu que estou aqui a tirar alguma conclusão completamente forçada, contrária a estas pessoas que até queriam adorar a Deus e depois até acolheram ali uma pessoa que estava errante e que não tinha sítio onde ficar, então estavam ali a cultuar a Deus, supostamente. Eu, como vos disse há bocadinho, aquela palavra comodidade não aparece no original. Então fui ver outras versões. E tinha lá em casa uma Bíblia. Uma Bíblia católica que comprei já há alguns anos para ter. Alguma Bíblia com os livros apócrifos e para ter uma outra opinião, uma outra versão. Então fui procurar, mas deparei-me logo, tinha aqui umas notinhas em baixo, explicativas. Então vou ler o que é que tem nestas notas explicativas sobre o capítulo 17 e o capítulo 18. Só para vos contextualizar, no capítulo 18 o que é que acontece? Há alguns da tribo de Dan que andam à procura de mais terra para eles, porque a terra que lhes tinha caído em sorte não era suficiente, então eles andam à procura de um sítio, passam em casa de Mica e acabam por levar o levita com eles. É muito interessante e é uma história também muito interessante e que numa próxima oportunidade, se Deus permitir, eu gostaria de falar sobre isso. Portanto, a próxima vez que eu cá vier, se Deus o permitir,
Se eu vos perguntar do que é que eu falei, lembra-se, foi do Mica. E eu vou continuar a história. Então, a história continua e então o Mica acaba por perder o levita. Então, lemos assim. Sobre os capítulos 17 e capítulo 18. Estes capítulos, conservando narrativas antigas, procuram dar um panorama de como o culto a Jeová se desenvolveu na época de Israel, antes da monarquia. Em épocas mais remotas, o culto era feito em família, e o pai era o sacerdote, ou alguém nomeado por ele. Na falta do pai, a mãe tomava a iniciativa de estabelecer o culto. Depois, essa atividade sacerdotal começou a ser realizada pelos levitas itinerantes que moravam junto de uma família e exerciam o cargo a troco do próprio sustento. Mais tarde, esses levitas também serviam como foco de união cultural. Não, união cultual de toda uma tribo. Não havia ainda nenhum santuário central para todas as tribos. Desculpem lá. Havia Siló. Que ignorância bíblica! A única coisa que se procurava preservar através desta religiosidade popular era a adoração a Jeová, o Deus do Êxodo. Durante a monarquia, esse culto foi centralizado em Jerusalém. Por aí fora. Como é que é possível? Ao ponto que chega a ignorância bíblica, a ignorância dos mandamentos de Deus. Alguém lê esta história e acha muito, olha, assim que se fazia, olha, interessante, cada um fazia o culto lá em sua casa, tinha lá uma casa de deuses, e depois era um deles que fazia de sacerdote, e depois até havia um levita, mas depois esse levita até podia ser não só de uma casa, mas de uma tribo. Isso, e por vezes nós podemos errar tanto, somos capazes de olhar para coisas no mundo, ou até em alguns crentes, completamente fora da vontade de Deus, e somos capazes de dizer, olha que bem que eles estão. Não, vejamos sem partidarismos, vejamos as coisas à luz do que a palavra de Deus diz. E nós lemos Juízes 17 e ficamos, pelo menos eu fico aterrorizado. Como é que é possível descer tão baixo? Mas alguns que olham para os Juízes 17 e olha, que giro, tão bem que eles faziam. Mas isto era na altura em que ninguém... cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E isto aqui é quase um apêndice, estas duas histórias que temos no final do livro de Juízes, é quase dois apêndices a mostrar, olha, é isto que se chega. É este estado a que se chega. Israel tem as várias histórias dos vários juízes, mas no meio das histórias dos vários juízes houve estas duas histórias. A história de Mica e a história depois de um levita e da sua concubina, uma história muito pior do que esta. Isto mostra ao ponto que se chega quando se abandona a palavra de Deus, se abandona o povo de Deus e se abandona o próprio Deus. Cada um tenha cuidado consigo mesmo, cada um examine-se a si mesmo e veja como está na fé para não chegar ao ponto em que chegou este Mica. O Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe.